Ah, gravou agora. Nós vamos iniciar agora, então, a nossa aula de História. E aí nós vamos fazer a correção do rap da semana passada, mas antes eu quero passar um slide. De manhã eu até fiz o contrário, mas eu acho que é legal a gente passar antes. Por quê? Porque nós vamos recapitular, fazer uma recapitulação, voltar um pouco na história do Brasil. Então, só voltando aqui, a história do Brasil, geralmente ela é dividida em 4 períodos gerais. Então, o pré-descobrimento, que é o Brasil antes de ser descoberto, antes da chegada dos portugueses, até 1500, onde os índios viviam aqui, né, com aquele estilo de vida mais pré-histórico. Com a chegada dos portugueses, esse período da chegada dos portugueses até 1822, que foi quando Dom Pedro I declarou a independência do Brasil, ele é conhecido como Brasil Colônia, Brasil colonial, né? Com a independência do Brasil e Dom Pedro I assumindo o governo como imperador, o Brasil, então, é conhecido esse período, né, de 1822, quando Dom Pedro assumiu o governo do Brasil como imperador, até a saída de Dom Pedro II, né, pelo movimento republicano. Nós tínhamos ali, então, o Brasil imperial, que é o período do Império. E aí nós iniciamos agora o estudo da República, né, que começa em 1888, com a proclamação da República, e vem até os dias atuais, que é o modo de governo do Brasil até hoje. E aí nós vamos falar um pouquinho, bem resumido aqui, sobre esse Brasil colonial. Pode? Oi? Você tem na apostila? Tem na apostila também, mas eu fiz um resumão de tudo que a gente aprendeu sobre a história do Brasil, tá? Tá bom. A gente já estudou tudo isso, até a República Velha, que nós começamos a estudar a semana passada ou retrasada, não me recordo agora certinho. Então, quando que começou o Brasil colonial? Ele começou esse período com a chegada dos portugueses, né, da frota portuguesa, que foi comandada por Pedro Álvares Cabral. Quando eles chegaram aqui, né, eles perceberam que o Brasil era muito extenso e dividiram, então, o Brasil em capitanias hereditárias. Vocês lembram disso que nós estudamos? Bem lá no comecinho da pandemia. Então, cada capitania tinha ali uma pessoa que era responsável, que ia cuidar daquela porção de terra, facilitando, não, na verdade, dificultando, então, a invasão por outros países, né, das terras brasileiras. E aí outros países, como eles ocupavam com o cultivo da cana-de-açúcar, dificultando, então, a invasão por outros países. Nesse período, o que impulsionou a economia foi a extração do pau-brasil, que era levado ali para Portugal e vendido na Europa, e o cultivo da cana-de-açúcar para a produção de açúcar, né? E foi isso que impulsionou a economia na época do Brasil colonial. No finalzinho do século XVII, eles descobriram jazidas, foram adentrando, né, o interior do Brasil e descobriram, então, o ouro nos estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Passado ali um período, em 1808, a corte portuguesa fugindo ali da guerra com a França, transferiu-se para o Brasil toda a corte portuguesa. Ao chegar aqui, Dom João VI abriu os portos, né, do país para as nações amigas, e ali ele permitiu o funcionamento de fábrica, fundou o Banco do Brasil, criou também a Biblioteca Real, o Horto, né? Agora fugiu o nome da palavra lá, é Horto... Jardim Botânico, exatamente, que hoje é o Jardim Botânico. Tudo isso foram coisas que Dom João VI trouxe para o Brasil e as melhorias que vieram, né? Ele foi coroado rei e aí, 3 anos depois, Portugal insistia na volta dele, ele queria que voltasse, que a corte portuguesa voltasse para Portugal.
E aí ele voltou então para Portugal e deixou Dom Pedro aqui como regente do país, no seu lugar, né? E aí estava tendo muito conflito ali com Portugal, muitas divergências. E aí, em 7 de setembro, Dom Pedro então proclamou a independência do Brasil. O Brasil não fazia mais parte, não era mais colônia de Portugal e encerrou ali o período colonial. Começou então o período imperial, que é o Brasil conhecido como Brasil Império. E esse período ele passou por 3 etapas. A etapa do primeiro reinado, que foi quando Dom Pedro I assumiu, né, o título de imperador e assumiu o governo do Brasil. Nesse período, ele criou ali, outorgou, ou seja, aprovou, concordou com a primeira Constituição, né, um livro de leis que tinha o quarto poder, que era o poder moderador, que dava a Dom Pedro I amplos poderes, né? Nesse período, ele derrotou a Confederação do Equador, que foi uma revolta, teve várias revoltas, né? Ele passou por momentos de bastante revolta e a população também não gostava da forma autoritária como ele governava. E também perdeu o controle sobre a província Ciplastina, que hoje é conhecida como o Uruguai, o país do Uruguai. E aí o Uruguai se tornou independente e aí ele perdeu então esse controle sobre essa região. O pai, Dom João VI, faleceu lá, lá em Portugal e aí ele acabou abdicando então o trono, porque estava tendo muita insatisfação com o governo dele, ele acabou abdicando e deixando seu filho de 5 anos aqui no Brasil e voltou para Portugal. Como o menino tinha somente 5 anos, começou aí o período regencial, que foi quando, né, Dom Pedro abdicou o trono e Dom Pedro II não podia, então, governar, e aí políticos regentes que governaram, então, o Brasil por 9 anos. A população também bem insatisfeita, tivemos vários conflitos nesse período, várias guerras. E com essa insatisfação popular, os regentes ali, né, mudaram então a lei para que a maioridade fosse diminuída de 18 para 14 anos, que era a idade de Dom Pedro II. E aí, então, Dom Pedro II assumiu ali o governo do Brasil, né? A população, as guerras foram diminuindo, foram se findando, várias melhorias ocorreram no Brasil, como o fim do tráfico de escravos, e aí como primeiro não podia mais trazer os escravos, depois teve a lei do ventre livre, né? E aí como não podiam trazer esses escravos, foi diminuindo a escravidão no Brasil, os imigrantes europeus então vieram e substituíram esses escravos no trabalho nas lavouras, né? De café, de cana-de-açúcar também, do que tinha ali na época. E aí o Brasil ele entrou em guerra também durante o segundo reinado, entrou em guerra contra o Paraguai, venceu a guerra, essa tríplice, esses 3 países, conhecido como a Tríplice Aliança. Esses 3 países venceram, só que destruíram, né, 2/3 da população do Paraguai, ou seja, a cada 3 paraguaios, 2 morreram e sobraram só 1 vivo. Com essa questão, os barões de café ali estavam insatisfeitos porque não tinha muito poder na política, eles queriam mais poder, na verdade. O exército também estava insatisfeito, começaram a deixar de apoiar, então, a monarquia e começaram a querer que se fosse proclamada, o Brasil saísse do governo de monarquia e se transformasse, então, em república. Então, em 15 de novembro de 1889, a república, então, foi proclamada pelo Marechal Manuel Deodoro da Fonseca. E aí o Brasil, então, passou a ser uma república, onde é governado por um presidente
né? E eleito pelo povo. Nós começamos a estudar o Brasil República, ele tem também algumas subdivisões. Então, nós temos o período da República Velha, a Era Vargas, o período democrático, a ditadura militar e a Nova República, que nós vamos estudar no decorrer desse ano ainda. Nós já começamos a estudar a República Velha. Então, na aula passada, nós vimos, né, que na República Velha foi, então, mudada a Constituição de 1824, e escreveu-se, então, escreveu-se não, mudaram algumas leis, tiraram o poder do imperador, e essa segunda Constituição brasileira, ela foi inspirada na Constituição dos Estados Unidos, né? Mesmo durante esse primeiro período da República, esses anos foram marcados pelos conflitos, a Guerra de Canudos, que nós vimos lá, que o exército reprimiu ali aquela comunidade, né, de camponeses que estavam criando ali, trabalhando em prol deles mesmos. Então, tudo que era produzido era dividido entre aquele grupo. E aí o primeiro presidente foi eleito, né, que foi Prudente de Moraes, e nessa eleição, nesse período da República Velha, né, tinha ali a política do café com leite, em que um mandato era dos paulistas, outro era dos mineiros. Então, Minas Gerais e São Paulo dominaram por 35 anos ali a política, somente dois presidentes de outros estados que governaram. Mas foi marcada, então, foi conhecida como a política do café com leite. Café, porque São Paulo era o maior produtor de café do Brasil na época, e o leite, que era os mineiros, por causa do leite e do queijo que era produzido naquela região, né, naqueles estados. E isso nós estudamos, e aí nós vamos continuar estudando sobre a República. E por que eu quis fazer aquela recapitulação? Para a gente poder fazer a correção, então, da aula programada da semana passada, tá, gente? Não é dessa semana. Essa aula programada aqui é a mesma, de 24 a 28 de agosto. A meta de história, só para vocês lembrarem da capa, ó. É essa capa que tem aqui o globo no carrinho de supermercado, tá? E aí, nós vimos lá sobre o primeiro reinado que acabou. O que aconteceu? Que fato que marcou ali o fim do primeiro reinado? Quem sabe me dizer? Qual dessas opções aqui que vocês colocaram? Eu pus... agora eu não tô com rap, mas pelo que eu me lembro, foi a letra A. Vocês concordam? Sim. Quem mais colocou a letra A? A Lele. Letícia, Amanda, Yasmin. Gente, eu preciso que vocês abram os vídeos, tá? Eu acho que é a letra B. Você acha que é a B? Por quê? Porque eu lembro de você falando, não sei se tá certo, que eram 5 anos. Eu tô aqui, ó, na número 1 que eu estou, tá? Tá, por isso que entendi agora. Então, essa resposta, ela tá lá na página, deixa eu só achar aqui certinho, para poder passar para vocês. Então, o que marcou o fim do primeiro reinado tá lá na página 273 e fala o seguinte: assim, em 1831, Dom Pedro I abdicou do governo brasileiro. Então, o que marcou o fim
do período do primeiro reinado foi ali a abdicação do trono de Dom Pedro I, ok? Então, marca um X aí. Quantos anos Dom Pedro de Alcântara tinha quando o pai voltou lá para Portugal para assumir o trono de Portugal, porque Dom João VI tinha falecido? 4? Agora é 5 anos. 4? Eu acho que era 5. Eram 5 anos. Ele tinha 5 anos, né? É que eu não tô com o meu rap aqui, prof. Dessas afirmativas aqui, 2 são verdadeiras e uma é falsa. Então, vamos ver aqui qual que é verdadeira e qual que é falsa. Com o fim do primeiro reinado, o Brasil foi governado por regentes por um determinado tempo. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Quando acabou o primeiro reinado, que Dom Pedro I voltou para Portugal, o Brasil ficou sendo governado por regentes ou ele foi imediatamente, né, assumido pelo filho, Dom Pedro de Alcântara? Hã? Por regentes? Os regentes que assumiram. Então, essa aqui é verdadeira. Vamos pôr um Vzinho aqui, ó. Para a gente poder responder aqui a questão. Dom Pedro de Alcântara assumiu imediatamente o lugar de seu pai? Não. Aqui está dizendo que ele era maior de idade. Ele era maior de idade? Quantos anos ele tinha? Ele só tinha 5 anos. Tinha só 5 anos, não é maior de idade. Então, ele não assumiu o trono porque ele era muito novo, era uma criança, né? Não tinha condições aí de assumir nenhum trono. Ficou conhecido como período regencial o tempo que veio após o primeiro reinado? Então, o segundo período ali, a segunda divisão, como que eu posso dizer? Então, assim que finalizou o primeiro reinado e os regentes começaram a governar, esse período ficou conhecido como período regencial? Sim ou não? Sim. Sim, né? Então, quando os regentes, enquanto Dom Pedro de Alcântara não tinha idade suficiente, quem governou foram os regentes e ficou conhecido esse período como período regencial. Então, nós vimos que a questão A1 e A3 são as verdadeiras. Então, aqui, a questão correta é a letra B. Nós temos aqui 4 fatos. A coroação de Dom Pedro de Alcântara como segundo imperador do Brasil, a coroação de um primo de Dom Pedro I como seu sucessor, a votação que houve para a escolha do segundo imperador do Brasil e o conflito entre os regentes. Qual o fato que marcou o início do segundo reinado? Vou até cantar a musiquinha que eu coloquei na paródia. Com golpe, segundo reinado começou. Dom Pedro não tinha idade, golpe da maioridade, e o Brasil tem letra A. Então, Dom Pedro II, Dom Pedro de Alcântara, né, foi coroado ali no segundo reinado, tá, gente? Aí ele já tinha 14 anos, já tinham dado o golpe ele foi coroado, então, como imperador do Brasil, foi dado o golpe da maioridade, que eles trocaram, né? Mudaram a lei, diminuindo a idade para a maioridade como para 14 anos. O golpe da maioridade foi uma modificação feita na Constituição de 24. Então, tinha lá na Constituição uma lei que, para ser maior de idade, tinha que ter 18 anos, né? E aí, que golpe foi esse? Esse golpe, ele antecipava de 18 para 14 anos a idade para assumir o trono, antecipava de 18 para 16 a idade para assumir o trono, assegurava que todos os menores de 18 anos pudessem votar ou permitia que crianças de 5 anos assumissem o trono? Letra A. Com quantos anos que Dom Pedro assumiu ali o trono? Está lá na página 275. Com 14 anos, exatamente. Então, letra A, 14 anos.
E durante todo esse século, né, do século XIX, teve um produto que se destacou. Vou até cantar mais um pedaço da música. O café, a economia dominou de vez. Então, o café que se destacou como foi um grande destaque econômico nesse período, né, do segundo reinado. No segundo reinado, então, o café foi um produto importante, né, na economia. E como que era conhecido esses grandes proprietários de cafezais, né, de plantações de café? Essas pessoas eram conhecidas como barões do café, senhores do engenho, fazendeiros ou reis e rainhas? Senhores do engenho? Café. Então, os engenhos eram da cana-de-açúcar, né? Eles eram conhecidos como os barões do café. E aí, as melhorias trazidas, então, pela cafeicultura. Os bondes foram melhorias que vieram? Foram. Sim. Quer dizer, foram. As ferrovias? Foram. Também, né? Nós temos lá na página 276 a modernização do Brasil, né? Então, essa expansão das lavouras para o interior do estado tornou, então, muito grande a distância entre as fazendas de café e os portos que iam levar esse café para os outros países. Então, para levar essa produção, esse café das lavouras para os portos, foram construídas, então, diversas ferrovias. E os lucros gerados pela exportação do café impulsionou também a urbanização do Brasil, né? Então, essa instalação de ferrovias começou a crescer, então, cidades, né, próximas às estações. As cidades que já existiam, o crescimento se acelerou. E aí, esse desenvolvimento dessas cidades propiciou, então, a implantação de diversos serviços públicos, como água e esgoto, a iluminação a gás também foi um serviço que foi uma melhoria trazida pela cafeicultura, e também com o transporte urbano, que eram os bondes, e também com o crescimento das cidades e o grande fluxo de mercadorias aí, aumentou-se, então, o comércio da região. Então, os estabelecimentos comerciais, eles foram melhorias, porque tinham mais variedades, mais quantidades de estabelecimentos comerciais. Então, essas foram as melhorias que a cafeicultura trouxe para o Brasil. Olha, nós acabamos antes do tempo, hein? Temos 10 minutos. Vamos continuar, então, com matemática? Daí já libera. Vocês querem esses 10 minutinhos? Continua logo com matemática que a gente sai cedo. Que aí se libera 10 minutos mais cedo ainda, né? Então tá. Então eu vou fazer o seguinte. Faz matemática. Eu vou... Ai, duro que vai ficar faltando tempo. Então vamos começar aqui. Então pegue a apostila Só que daí a matemática é a apostila 2 ainda, tá, pessoal? Para a gente finalizar de vez essa apostila 2. Finalizar de vez a apostila 2. Eu já ia fazer as aulas seguidas, tá? Então, apostila 2, porque matemática a gente não conseguiu finalizar, mas eu acredito que essa semana a gente consiga. Gostei. Abrir a gaveta lá de copos, você já vai ver lá. Todos estão com a apostila 2?
Lá na página, deixa eu só achar aqui. Página 168. Nós não finalizamos, vamos fazer juntas essas atividades. Aqui com o resultado, pessoal, mas vocês precisam entender, tá? Então, era para completar a reta numérica aqui com as frações indicadas nas fichas. Mas aí, olha só, nessas fichas, 3/5, 9/5, 7/5, mas essa ficha aqui, ela tá com um denominador diferente. Para eu saber para eu conseguir identificar a posição dessa fração, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tornar ela com uma fração com um denominador igual. Como eu não consigo transformar... Professora, que página é essa? Página 168. 168. Sempre são 2 números a menos, tá? Do que está aparecendo aqui. E aí eu vou ter que transformar ela, então, numa fração com denominadores iguais. E aí eu já expliquei para vocês que se a gente cruzar aqui, né? Eu fizer 9 vezes 5 e 5 vezes 9, a gente consegue, então, transformar essas frações em frações equivalentes com o mesmo denominador. Então, eu vou multiplicar aqui 5 por 9. Quanto que é 5 vezes 9? Oi? Eu não tô conseguindo te ouvir. Tá ligado aqui, deixa eu ver quem que é, não estou conseguindo. Estão conseguindo ouvir, pessoal? Todo mundo? Você travou aqui, prof. Não, eu estou digitando. Então, vamos lá. 5 vezes 9 vai ser quanto? 45. 45. E 9 vezes 5 vai ser quanto? 45. Então, como esses outros também são denominador 5, eu também vou multiplicar por 9 aqui, tá? Vezes 9. Vezes 9, porque todos eles têm que estar para eu conseguir identificar, então, a posição de cada um deles, né? Vezes 9. Se eu multipliquei em cima, eu tenho que multiplicar, ou se eu multipliquei o denominador, eu também tenho que multiplicar o numerador. 3 vezes 9... 27. Aqui, eu coloquei aqui vezes 9, mas não é vezes 9, não. Aqui eu vou multiplicar por 5, porque eu peguei o outro denominador, né? 9 vezes 5, 45. Se eu multipliquei o 9 por 5, o 8 eu vou multiplicar por 5. Quanto que é 8 vezes 5? 40. Aqui, todos eles são denominadores 5. Vou multiplicar por 9. 9 vezes 9... 81. 81. E 9 vezes 7? 63. Deixa eu só colocar aqui que eu esqueci. E aí, aqui... Agora, eu já consigo identificar aonde que vai cada um, né? Então, o primeiro aqui, 27 partes. O menor é 27 partes de 45, que é os 3/5. Então, o primeiro aqui da reta. Qual é o segundo?
27 de 45. Qual que vai ser o próximo? Que é maior que 27, mas é menor do que os outros, por exemplo. Em ordem crescente. Pessoal, olhando aqui o meu numerador. Qual é o próximo numerador que eu vou colocar aqui em ordem crescente? Estão me ouvindo, gente? Sim. Mas por que não estão respondendo? Porque estão só copiando, né? É para a gente fazer junto. Essa aí não era para vocês fazerem, a gente está fazendo junto. Então, qual vai ser o próximo numerador aqui? 40, 81 ou 63? 45 avos. 40, 45 avos. Então, aqui ficou. E eu quero que vocês, na hora que vocês forem copiar, é para fazer isso aqui que eu estou fazendo em vermelho, viu? Não é só para colocar essa resposta aqui. Para vocês entenderem por que está sendo aquela resposta que está ali. Depois do 40, qual o próximo número maior? 81 45 avos. Que é o 63 aqui, 45 avos, que é o equivalente a 7 quintos. E por último, o 81, 45 avos. É para copiar dessa forma aqui, colocando as multiplicações, colocando as frações equivalentes, para vocês conseguirem identificar por que está dessa forma aqui. Porque se só colocar de qualquer jeito, vocês não vão entender o porquê. A gente vai continuar outra aula de matemática? Sim, na próxima vai continuar com matemática. Copiei, prof. Tá, quem terminou, copiou isso aqui também, essa parte em vermelho, as setinhas. Sim. Quem terminou pode ir saindo. Eu já vou mandar o próximo link. Vou só esperar acabar o tempo e já mando o próximo link. Se quiser ir ao banheiro, beber água, vai bem rapidinho. Ai, desculpa. Gi, tudo ok, Gi? Nós vamos fazer então essas páginas o máximo que a gente conseguir, tá?